Hoje vamos ao livro de Lamentações, um livro aí que traz um pesar, né? Um livro onde o profeta clama a Deus, porque ele demonstra que muita tristeza por ver tudo o que estava acontecendo com a nação de Jerusalém, com o povo judeu, especificamente Judá, né? Então, é um livro que alguns aí até apelidaram de Jeremias, o profeta chorão, né? Exatamente porque é um livro onde ele o tempo todo se lamenta sobre a cidade de Jerusalém, por tudo que estava acontecendo. É um reino que antes era tão próspero. Então, o que a gente vai ver aí, e aí vamos também tentar tirar lições para nós, para os dias atuais. Jerusalém teve a nação, não só a nação, como também o templo, destruído pelo Império Babilônico. E isso tudo alertado, isso tudo profetizado, isso tudo já antes avisado: olha, vocês não estão fazendo o que é correto, estão se comportando de maneira errada e vai acontecer. A gente tem visto até aqui, né, de todos os estudos, que sempre há o aviso, sempre há o convite para se restaurar. E o povo acaba negando, né, a liderança acaba se afastando desse convite. A queda de Jerusalém, ela não foi apenas um desastre político e militar, né? Também foi espiritual e cultural, porque a gente percebe nessas histórias todas de invasão que sempre há uma mistura, né? O povo perde a sua identidade. Você vê que lá na história de Daniel e seus amigos, o que o rei manda fazer? Trocar o nome deles, não é isso? Quando eu troco o seu nome, eu tiro a sua identidade. Hoje não é assim, né? Principalmente no Brasil, nome e sobrenome pouco representa. Mas a gente sabe que em alguns lugares isso tem, eu sou da família tal, meu sobrenome é tal, tem um peso, tem uma importância. E naquela época, isso era importante. Então, essa troca do nome já é uma violência, né, contra toda a tradição, a identidade pessoal da pessoa. Então, a tragédia cultural e espiritual, porque também há uma mistura de deuses que são adorados, há uma grande idolatria. Então o desastre aí foi realmente um grande desastre, né? O templo, né, que era o coração da vida religiosa, a gente vê isso durante todo o transcorrer da história do povo judeu. O templo tinha uma grande importância. O templo era algo que ocupava um lugar importante, ia lá para se sacrificar, os sacerdotes estavam lá. Então a destruição desse lugar, desse templo, era algo também muito impactante. Então percebam aí que é uma situação realmente nada agradável. Era uma situação realmente não muito boa, né? E Lamentações vai revelar exatamente isso, né? Vai mostrar exatamente um pesar sobre toda esta situação que vinha
acontecendo. Bom, e também a gente vê no livro das Lamentações, é uma repetição, né, de uma ligação intensa entre Deus e o seu povo. Nós vamos observar lá no capítulo 5 que mesmo em meio a esse extremo desespero, há uma promessa de renovação, há uma esperança. Então, capítulo 1, 2, 3 e 4 vem toda uma descrição, todo um relato do horror, do sofrimento, mas também tem, como todos os outros livros que a gente já viu até aqui, também tem uma esperança, né? Tem uma promessa de renovação. E aí uma observação minha, vamos lá. E aí uma observação minha, eu não sei quem, em que momento da nossa era cristã, resolveram cunhar Jeremias como o profeta chorão, né? Na minha opinião, chorar, na minha opinião não, tem até definição, eu fui procurar lá no dicionário, né? Chorão é aquele que se queixa por qualquer coisa. Esse é a pessoa chorão, está bem, está tudo em ordem, mas está reclamando, está queixando de alguma coisa. Aqui está muito quente, precisava ter um ar-condicionado. Aqui está muito frio, precisa fechar as janelas. Esse é o chorão, né? Agora, lamentar, ela é uma expressão de tristeza. Quando alguém morre e a gente vê a pessoa triste, a gente fala, você é um chorão. Não, ela está lamentando a morte de alguém, de um ente querido. Mas essa é só uma observação minha, né? Que eu acho que injustamente chamar Jeremias de um profeta chorão, eu queria ver você não ser chorão também na situação dele, né? Em angústia, perseguição, fome, tristeza, destruição, guerra, eu queria ver você também não virar um chorão, vamos dizer assim. Mas isso é só uma observação que eu sempre achei meio injusto, né? O profeta chorão. Bom, a gente começa lá no capítulo 1, claro, eu não vou detalhar o capítulo todo, a gente não tem tempo, né? Como todo professor, eu sempre tenho a ilusão de que o aluno estudou o tema antes da aula, né? Eu sempre vou ficar iludido dessa maneira. Então, lá no capítulo 1, né, no versículo 1, nós vamos observar nesse capítulo aí a tristeza e a devastação profunda de Jerusalém. Aí tem um tom poético, né? É tratado nesse capítulo 1 como se a conversa fosse com a cidade, né? Isso é um tom poético, né? É uma licença poética. Então, a gente vê isso na literatura brasileira, diversos grandes autores que fazem isso, estabelecem um diálogo com algo que não existe. E aqui no capítulo 1 a gente percebe como se fosse um diálogo com a cidade, né, com Jerusalém. Aí ele diz o seguinte lá, né, no verso 1, como está sentada solitária aquela cidade. Olha que interessante, né, como ele antes era tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Então ele começa, e isso vai se estender durante todo o capítulo 1, né, uma conversa, uma lamentação, como se ele estivesse conversando com a cidade, como se a cidade fosse uma pessoa. Então ele diz ali, né, ele revela aí, que antes Jerusalém era como se fosse uma princesa, era uma cidade movimentada, cheia de glória, cheia de glamour. E agora ela está como se fosse uma viúva, né?
a questão da viuvez lá naquela época, para o povo judeu tem todo um contexto, né? Não dá tempo da gente explicar isso aqui, mas se você estudar sobre isso, como era o comportamento, as instruções, é que a pessoa viúva era uma pessoa abandonada, uma pessoa desamparada. Tá? Então, aqui é retratado como um sofrimento. Né? Agora está solitária, antes era admirada, populada, e hoje ninguém mais se importa com esta cidade. No verso 5, né, ele nos dá mais detalhes. Os seus adversários têm sido feitos chefes, os seus inimigos prosperam. E por quê? Qual a causa? Porque o Senhor a afligiu, por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário. Então, o motivo aí é o cumprimento de uma profecia que já fora dada antigamente, já fora sido alertado. Né? Então, os seus adversários agora é que mandam, é que são os chefes, é que prosperam. E isso acontece porque o próprio Deus os afligiu, o próprio Deus está mandando este castigo. Então, a situação, né, é causada por Deus, porque a vontade de Deus não foi obedecida. Especificamente aí, idolatria, né, que nós temos visto até aqui, é a questão da idolatria, o abandono da lei, o abandono dos mandamentos de Deus. Os tesouros sagrados da cidade que antes eram guardados com amor e carinho, agora estão na mão de estrangeiros, de uma nação inimiga. No verso 8, Jerusalém gravemente pecou. Percebe aqui a licença poética, ele ainda continua falando com a cidade como se fosse uma pessoa. Então, engloba todas as pessoas dessa cidade. Por isso se fez errante. Todos o que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspira e volta para trás. Então, uma lamentação, né, sobre o pecado de Jerusalém. Então, o povo, e a gente vai ver nos capítulos seguintes, que mais uma vez esse profeta também culpa a liderança. Né? A liderança que deveria ser responsável por conduzir a nação da maneira correta, falha. Mas isso a gente vai ver aí mais um pouquinho na frente. Lá no verso 17, estende Sião as suas mãos, aqui Sião se entende Jerusalém, não há quem a console. Mandou o Senhor acerca de Jacó que lhe fossem inimigos os que estão em redor dele. Jerusalém é entre eles como uma mulher imunda. Então, o profeta aqui usa figuras de linguagem para expressar aí esta decadência, essa derrota, essa situação atual. E o profeta menciona que a culpa, né, não deve ser contestada, ele não se exime da culpa, ele assume a culpa. Né? Foi feito isso está acontecendo, essa destruição está acontecendo exatamente porque os mandamentos de Deus não foram obedecidos. No verso 18, né? Justo é o Senhor, ele reconhece, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Quem se rebelou? Ele continua falando com Jerusalém.
Então, justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Então, ele reconhece aqui a justiça de Deus. Podia se justificar, não, mas é isso, é aquilo, não. Mas ele reconhece essa justiça divina. Não contesta, Jerusalém não contesta o seu castigo, ela simplesmente reconhece que realmente pecou, que realmente é culpada, né? Então ela pede que Deus observe como a cidade foi traída, como a cidade foi destruída. No capítulo 2, então depois você dá uma olhada aí nesse capítulo 1, eu destaquei alguns versos, né, algumas partes, só para relembrar o que você já havia lido durante a semana, né, e fazendo essas observações. A outra questão que a gente entra aí agora, Deus permite que a sua cidade seja destruída. Mais ou menos esse é um resumo do que a gente vê lá no capítulo 2, né? Lá no capítulo 2, no verso 1, começa como? Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião. Derrubou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Então é um relato, né, da tristeza do povo pelas consequências, pelo castigo que eles merecidamente estavam recebendo devido ao julgamento de Deus. No verso 7 do capítulo 2, rejeitou o Senhor o seu altar. Então, não quis saber dos sacrifícios. Detestou o seu santuário. Olha que pesado. Estava sendo feita tanta coisa errada que aqui se usa, o próprio Deus detestou aquilo que era o santuário dedicado a cultuar a Deus. A coisa estava tão horrível, tão ruim, que o profeta usa até essa linguagem tão pesada. Rejeitou o altar e detestou o seu santuário. Entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa solene. Então, foi tudo destruído, o inimigo invadiu, destruiu e se gloriou diante desta destruição. Esse verso 7, ele é bem pesado. É bem forte, né? Que Deus rejeitou o sacrifício, não quero, né? E detestou o seu santuário por tudo que estava sendo feito lá dentro do que eles consideravam a casa de Deus. Então, esse é um testemunho da gravidade da situação. A coisa estava feia mesmo, né? Não é apenas a destruição física, mas uma destruição espiritual, uma quebra de relacionamento, né? E por que Deus, que amou Jerusalém, permite a sua destruição, né? A resposta está no relacionamento conturbado. Não é porque Israel é a nação escolhida de Deus que Deus vai compactuar com o erro. Sempre há esse pensamento, nossa, mas era o povo escolhido, né? O objeto do amor de Deus, e por que sofreu tanto? Porque Deus não gosta do erro, né? Às vezes alguns convertidos se perguntam, nossa, mas que sofrimento na minha vida, que tanta coisa que dá errado, por que Deus está me castigando, né? A culpa sempre é terceirizada, né? Quando está tudo bem é Deus, quando está tudo mal é o diabo, né? É isso que a gente vê. E eu ou é Deus ou é o diabo, eu estou isento dessa confusão, né? Eu dei exemplo uma vez numa lição que
um membro da igreja procurou o pastor e, pastor, eu estou desesperado, o inimigo está acabando com a minha vida, eu não sei o que eu faço, eu estou cheio de problema, de dívida. E aí ele falou, olha, traz no domingo que vem a fatura do seu cartão. E o irmão foi feliz da vida, nossa, ele vai jogar o óleo santo na fatura, vai resolver tudo, né? E aí ele pegou a fatura no domingo seguinte e falou, eu vou ler o nome do inimigo, do tentador aqui. Fulano de tal, poxa, mas esse é o meu nome. Pois é, a culpa é sua. Quem paga a fatura e quem faz as despesas é o diabo. O diabo comprou essa televisão, o diabo comprou esse carro. Não, foi você. Então o inimigo está aí. Pronto. Esse é o inimigo, né? Mas a gente quer terceirizar. E o interessante é que aqui o profeta não faz isso. Ele não tem essa atitude, ele assume, né? Jerusalém pecou, Jerusalém errou e esse castigo é justo. Deus está castigando, é a justiça de Deus. Lá no verso 10, né? A gente tem lá uma questão da liderança, né? Estão sentados na terra os líderes, silenciosos, os anciões da filha de Sião ou de Jerusalém. Eles lançam pó sobre as suas cabeças, se cingem de sacos. As virgens de Jerusalém abaixam as suas cabeças até a terra. Então aqui ele está dizendo da liderança, os líderes que foram responsáveis por orientar o povo, falharam nesta função. Os líderes que deveriam controlar, tomar decisões, não fizeram o que era correto, e eles aqui também são responsabilizados por esta queda. A gente lembra aí que muitos dos profetas se dirigem sempre para os reis. Alguns se dirigiam para toda a nação, mas na sua grande maioria os profetas do Antigo Testamento se dirigem para as lideranças. Porque as lideranças na época, elas tinham controle, elas tinham domínio, elas tinham poder, eles eram instruídos, eles conseguiam ler. Muita gente da população nem ler sabia, eram trabalhadores, braçais e pronto, né? Então, muitos profetas do Velho Testamento criticam a liderança e a classe dominante pela queda, pelos problemas. No verso 14, os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade, para impedirem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Aqui ele critica a classe religiosa. Os próprios profetas que deveriam alertar, que deveriam expor o grande problema, não fizeram, né? Não fizeram. E porque eles não fizeram, não impediram o cativeiro. Só colocaram cargas em cima do povo. É isso que ele está dizendo aí. Olha, vocês profetas, como liderança religiosa, deveriam ter alertado, deveriam ter instruído, mas não fizeram. Ao invés disso, vocês ficaram colocando cargas pesadas, né, sobre o povo e não alertaram sobre a idolatria, não alertaram sobre a desobediência às leis. Então, esse verso 14 aí deixa bem destacado que fator que colaborou com a destruição, com o cativeiro, foi a falha também da liderança religiosa daquela época, que tinham a função de alertar, mas não fizeram isso. Então, nesses dois versículos aí, a gente tem uma crítica contundente à liderança, no caso política, e em seguida a liderança espiritual, que tinham um trabalho, que deveriam ter alertado o povo, conduzido no caminho correto, e não o fizeram. Capítulo 3. Capítulo 3, ele
vai demonstrar aí o total desconsolo do profeta, né? A gente tem alguns versos lá. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Aqui o profeta já fala ele com ele mesmo, né? Por isso que a gente diz que é um livro que usa muito da poesia judaica. Então ele está aqui, nesses versos aqui do capítulo 3, ele vai descrever a sua própria experiência na tribulação. Porque é claro, ele também sofre as consequências disso. Embora ele seja fiel, ele também sofre as consequências. A gente vê no decorrer da história que mesmo a fidelidade a Deus não nos isenta do sofrimento. Todos os apóstolos foram martirizados. Todos. Se você vê a história, todos os apóstolos morreram de maneira cruel. E não eram pessoas dedicadas a Deus, não começaram igrejas, não pregaram, não seguiram o ide, pregai, sim, mas no entanto, quando a nação foi punida, eles também sofreram as consequências. Então, alguns que têm essa historinha aí que, né, no meio de uma nação ímpia você pode prosperar e blá blá blá, é blá blá blá, né? Porque no meio de uma nação ímpia, todos sofrem de uma maneira ou de outra, sempre haverá um sofrimento. Então ele descreve aqui, né, essa angústia dele, né? Eu sou aquele homem que viu a aflição, a vara do seu furor. Então eu também estou sofrendo com tudo isso que vocês fizeram. E ele continua, né? Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos. Olha o grau, né? O nível, né? de sofrimento, de angústia que essa pessoa devia estar passando para escrever essas palavras tão profundas. É claro que a gente, por não ter, como é que se diz, né? Não ter uma ligação com nós nunca sofremos esse tipo de coisa. Né? Nós aqui no Brasil somos bastante abençoados, né? As guerras que nós enfrentamos aí foram guerras de mentirinha, eu chamo de guerras de mentirinha, né? Então a gente não sabe o que é essa dor, esse é o sofrimento de que ele está falando, de uma nação destruída, escravizada, sofrendo violência, né? Então aqui representa não só algo físico, mas também algo emocional, né? Algo espiritual. É um sofrimento não só físico no seu próprio corpo, mas também um sofrimento psicológico, né? E aí dos versos 22 a 27... ele revela, ele aceita que a misericórdia de Deus é infinita. Né? Aquele verso 22, ele é muito citado de maneira errônea. Né? Tem gente que tem a sua Bíblia particular, né? Da onde ele tira os versículos, ele monta, sublinha e aí vira a Bíblia particular da pessoa. Esse aqui é um versículo que às vezes faz parte, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. São renovadas a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Tem que entender o contexto, porque o profeta fala isso. O contexto é o anterior. Né? Eu estou sofrendo, a minha pele, os meus ossos, eu estou destruído, eu estou acabado. Diante disso, o profeta ainda reconhece que ele não está destruído, porque Deus é misericordioso. Diante de tudo isso,
Então perceba aí o contexto e tome cuidado para citar esse versículo aí em qualquer situação para alguém que esteja em sofrimento, né? Porque o sofrimento dos outros sempre é mais brando que o meu. O meu é o pior sofrimento. Então tenha cuidado aí, né? Aqui tem todo um contexto por trás. Esse homem realmente está numa angústia terrível espiritual, emocional e física, né? Então, aqui é uma aceitação da disciplina de Deus. Com esses versos, ele aceita, né? Ele tem fé, ele sabe que é uma consequência. Né? Então, ele dá uma ideia do desespero e do sofrimento, mas também esclarece que isso daí vai ser minimizado com o tempo. O capítulo 4, né? Capítulo 4, a gente vê um poema sombrio, comovente. Não sei se você leu o capítulo 4 inteiro, né? Eles descrevem a profunda tristeza do povo. Então, numa parte, o profeta fala com a cidade, o profeta fala com a liderança, o profeta fala consigo mesmo, e agora o profeta, aqui nesse capítulo, está falando com a liderança. Né? Ele está citando aqui que Jerusalém antes era gloriosa, mas agora ela está humilhada, degradada. Ele cita também, se você vê depois, que os nobres, os ricos, a classe dominante está em fragmento. Ele cita crianças passando fome, crianças abandonadas. Ele descreve as mães desesperadas, porque veem os seus filhos passando fome. Então, nesse capítulo, o profeta se volta para o povo em geral, né? Ele vê aí o sofrimento do povo, o sofrimento das pessoas. Representa aí a fraqueza humana, diante de uma diversidade, diante da ira de Deus. Né? Então, mas, novamente, lá no final do capítulo, ele apresenta a esperança. Como eu disse, ele vai apresentar no final uma esperança. No 4:1, né? Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário sobre a rua. Mais uma vez aí descrevendo essa destruição de tudo pelo povo, pela invasão. Né? No 13, de novo ele admite a culpa, por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram sangue dos justos no meio dela. Mais uma vez o profeta se volta para criticar a liderança. Mais uma vez ele acusa profetas e sacerdotes, porque esses mesmos profetas e esses mesmos sacerdotes também derramaram sangue justo. A gente viu nas lições anteriores, aí antes das férias, tá? Você já deve até ter esquecido tudo, né? Que eu falei sobre isso também na lição, a crítica pesada à injustiça social dos líderes da época. Né? Então, o profeta novamente acusa a liderança religiosa e política, mostra esses erros e condena essas pessoas que conduzem o povo ao erro. Eu acredito que isso é um grande alerta para nós hoje em dia também, né? Tomar cuidado aí com quem nós estamos ouvindo. É um alerta muito claro. No capítulo 5, aí ele vai, ainda bem, depois de toda essa descrição, essa tragédia, essa destruição, ele vem lá fazendo uma oração de intercessão pelo povo. Esse capítulo é um pedido a Deus para que ele se lembre do sofrimento, né? Como se Deus não tivesse atento, né? Mas Deus está atento, mas ele está pedindo que Deus se lembre desse sofrimento.
né? Ele expressa tristeza, angústia, dor, pesar. Ele cita novamente no capítulo 5 o sofrimento e a humilhação do povo. Ele alerta e ele fala que o povo sabe que a ira é consequência dos seus pecados, de não obedecer à vontade de Deus. Pois você dá uma olhada aí, tudo isso ele descreve no capítulo 5. E pede a misericórdia de Deus. Né? Nesses versos aqui, ó, eu coloquei aqui ó, alguns, né, do 8 ao 14, ele relata a opressão e a humilhação do povo de Judá, ele faz uma descrição e ele também pede a Deus para que haja, né, nesta humilhação, para que Deus intervenha nessa humilhação. Então, esse é um retrato, né, que é feito no livro das Lamentações, que é atribuído ao profeta Jeremias, chamado injustamente, na minha opinião, de profeta chorão, porque diante de tudo isso eu também seria um chorão, né, descrevendo tudo o que aconteceu. E é claro, eu sempre digo que eu acredito que tudo foi deixado para nós, para a gente aprender alguma coisa. Então eu coloquei ali uma figurinha interessante, você vê que o sujeito está cortando a árvore do jeito certinho, faça isso, né? Se tiver uma árvore na sua casa, pode cortar desse jeito aí que você vai ver o que vai acontecer, né? Aprendendo com os erros dos outros, né? É bom isso, né? Aprender com o erro dos outros dói menos. Então, se a gente aprender alguma coisa com tudo isso que a gente está estudando do Velho Testamento, seria excelente. Porque aí talvez a gente não sofresse como esse povo sofreu. Mas eu sou meio cético, me desculpe, eu sou meio pessimista, eu acho que a gente não aprendeu nada. Né? Depois de anos, de séculos, de fundamentalismo religioso, de igreja batista, eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, né? Então vamos ver o que a gente consegue tirar daí para a gente, né? Ver se serve para alguma coisa estudar o livro das Lamentações, né? O que a gente viu lá no capítulo 1 é que Jerusalém, no seu sofrimento e destruição, tornou-se uma imagem clara, vívida da humanidade caída. Essa humanidade começou a sua queda lá no Jardim do Éden. Lá no Éden começou essa queda. Deus falou, olha, não faz, se você fizer, vai morrer. E aí fez, né, para ver talvez o que ia acontecer. Nós também passamos por momentos sombrios. Atualmente a gente tem passado por momentos sombrios. Muitos, né, se intensificaram. Ameaças de guerras, problemas com climas, inundações, problemas políticos, os problemas sociais estão aumentando drasticamente, as injustiças. Parece que a lei hoje não tem valor nenhum, cada um cria a sua própria lei. Então, nós também temos uma era onde os problemas estão aumentando, onde os problemas estão ressurgindo. A gente achava que com o término da Guerra Fria, a queda da antiga Rússia, tudo estaria resolvido. E a gente está vendo que não, né? Muito pelo contrário, as coisas estão se agravando. Então, também nós estamos sendo alertados. Ah, mas não tem ninguém falando? Tem na Bíblia, e tem pessoas escolhidas indo lá na Bíblia e mostrando a profecia, o que vai acontecer. As cartas de Paulo têm alertas o tempo inteiro para a gente. E talvez nós estejamos ignorando, assim como esse povo, né? Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido
para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, diante desse sofrimento todo que a gente começa a perceber no mundo, essas grandes confusões, guerras, fomes, problemas climáticos, nós temos uma esperança. A nossa esperança é de ter uma cidade nos céus, é uma esperança de viver com Cristo. E o capítulo 2? Opa, foi tudo, não. E o capítulo 2, né? Assim como Jerusalém enfrentou consequências terríveis por se afastar de Deus, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele também faz um alerta. Né? Isso já é agora, né? Eu falo agora depois de Cristo, né? Então, ele também faz um alerta de que o que acontece na sociedade é fruto do pecado. O que ele diz lá? Isso aí vale a pena ler, eu vou ler inteiro aí, ó. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Esse texto eu costumo usar em resposta aos ateus, aqueles ateus que dizem, se Deus existisse, não acontecia isso, aqui. Está aqui, a resposta está aqui. Está aqui em Romanos 1, 21 a 24. Vocês querem fazer do seu jeito? Tá, faz. Problema de vocês. Vocês vão ter consequências. Né? Então, está claro aqui. Como não glorificaram a Deus? Como não deram graça? Como se achavam sábios? São tudo louco? Mudaram a glória de Deus em coisas corruptíveis? Tá bom. Né? Deus os entregou às suas concupiscências. Verso 24. Então aqui a gente tem uma grande... Por que as coisas estão acontecendo? Está aqui. É essa a resposta. Né? Porque após todos os avisos, né, ainda há o afastamento de Deus. Bom, então nós confiamos na vitória de Cristo. A nossa vitória é futura, né? O mundo está em constante luta. Nós temos aqui sofrimento, nós temos amargura, mas a nossa esperança, né, é num futuro próximo, quando nós vamos morar com Deus. Como eu disse, todos os apóstolos morreram martirizados. Né? Só esse exemplo já cai por terra aquela coisa de que se eu me converter, tudo vai ser perfeito, tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser lindo. É só conhecer, é só ler a Bíblia, que a gente tem um claro retrato disso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 52, ele nos dá uma esperança futura. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele está falando aqui, depois você lê também esse capítulo, está falando sobre o retorno de Cristo à Terra, que é a nossa esperança, que nós teremos um corpo transformado, um corpo incorruptível. Assim como o profeta encontra refúgio, encontra esperança
recorre a Deus e no meio do sofrimento, assim também nós temos uma esperança. Não é isso aqui que a gente vive hoje que está nos destinado. Não é isso aqui, esse é um mundo caído, esse é um mundo sobre o domínio de Satanás. Esse é um mundo assolado pelo erro, pela mentira. Eu sempre declaro isso e vou repetir mais uma vez. Eu não tenho esperança em nenhuma liderança política religiosa para resolver nenhum problema. O único que vai resolver o problema é o anticristo, mas a gente já sabe por quê. Quem estuda a Bíblia sabe por quê. Aquele homem que vai ser comandado, influenciado diretamente por Satanás, ele vai enganar muita gente, porque ele vai resolver problemas políticos, problemas sociais, problemas financeiros. Por isso as pessoas vão crer nele, porque as pessoas não estão esperando o reino de Deus, estão esperando no aqui e no agora. Né? Mas o apóstolo Paulo diz que a nossa esperança é futura. Assim como o profeta sabia que aquele sofrimento, num determinado momento, iria acabar. Né? Jerusalém ia ser libertada, o povo seria liberto dessa tribulação. Então a destruição de Jerusalém, o sofrimento, a fragilidade, demonstra uma humanidade sem Cristo. Aquelas pessoas tinham abandonado a lei, os profetas tinham abandonado, a liderança abandonou, todo mundo abandonou Deus. Nós temos hoje uma humanidade caminhando para isso. Mesmo aqueles que professam Deus, que se dizem seguidores de Jesus Cristo, estão fazendo tudo ao contrário. Fazendo tudo da maneira inversa, tudo da maneira errada, e não seguindo o que a palavra de Deus ensina. Então, no mundo onde a gente enfrenta insulto, perseguição, dificuldade pela nossa fé, a gente tem uma esperança, a gente tem um consolo. Né? Eu fico bastante, deixa eu usar a palavra direito para não ofender, eu tenho compaixão por essas pessoas que acreditam numa boa vida aqui. Eu tenho essa compaixão porque o apóstolo Paulo mesmo ensina a ter essa compaixão. Né? Se esperamos em Deus só para essa vida, somos dignos de compaixão. Então, assim também o profeta, diante daquele sofrimento todo em Jerusalém, tinha a perfeita convicção que aquilo seria transitório. Bom, nós enfrentamos então provações, né, que às vezes parecem intransponíveis, mas o profeta no capítulo 5 lá de Lamentações, apesar de relatar sobre pessoas sofrendo em meio à tribulação, ele tem uma esperança de salvação. Ele tem uma esperança, ele dá uma mensagem de esperança. E Romanos capítulo 5, eu coloquei ali naquela tarjinha destacada ali, o que a gente lê? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que lindo esses versículos. Não sei se você já parou para analisar, né? Ele é tão profundo, daria para dar aula aqui só desses 3 versículos aqui, pelo menos uns 2, 3 meses. Só analisando esse pedacinho da Bíblia aqui, né? Então ele está dizendo aqui que ele se gloria, né, nas tribulações. Significa que o apóstolo Paulo sabia que na tribulação ele ia ter paciência, com a paciência ia ter experiência. Alguns tempos atrás aí, né, a gente viu
um monte de cristãos, de crentes com mimimi. Ai, porque vão fechar as igrejas, as Bíblias não... Eu queria que tivesse acontecido. Nós estamos muito tranquilos, nós estamos muito sossegados, porque está tudo fácil, né? O irmão Brown aqui já deu uma vez, falou de uma mulher que veio aqui e falou, nossa, é um absurdo aqui como é fácil, você sai na rua e pode pregar o evangelho. Não é porque essa mulher tinha vindo de um lugar que não podia abrir a boca para falar de Deus, né? Então, esse mimimi, às vezes eu fico pensando, e se um domingo a gente chegasse aqui e tivesse lá os militares na porta aqui da IBASP? Seria militar, é claro, porque sempre que há repressão, a repressão é feita por militar, né? Então, o que aconteceria? O que você ia fazer? Ia começar a chorar, eu não falei que isso ia acontecer? Qual seria a nossa atitude? A gente ia parar de adorar a Deus? Ia ficar chorando, se lamentando? Né? Então o apóstolo Paulo diz, né, nós temos que nos gloriar na tribulação. Todos os apóstolos morriam como? Criticando quem estava matando eles? Não, morriam dando glória a Deus e pedindo para Deus perdoar a quem estava matando eles. Essa é a realidade, né? Os apóstolos eram martirizados, muitas vezes de maneira injusta, né? Paulo, né, acabou morrendo, condenado. E o que ele faz? Ele pragueja sobre aquelas pessoas que o mataram? Não, né? Ele dá glória a Deus porque estava morrendo por amor a Cristo. E eu e você, será que a gente faria isso? Ou a gente ia praguejar, murmurar contra quem está nos causando esse sofrimento? Qual seria a nossa atitude? Ainda nós não passamos por isso, glória a Deus, amém. Tem países que passam, né? Se reúnem escondidos. E você percebe, através de testemunhos de missionários, que esse pessoal é cheio de fé e super fiel. Interessante, na perseguição eles são fortalecidos. É o que o Paulo diz. Gloriamos nas tribulações. Quando eu sou atribulado, eu sou mais paciente. Quando eu tenho paciência, eu acabo tendo mais experiência. E quando eu tenho experiência, eu tenho mais esperança. E a esperança não traz confusão, não traz bagunça, não traz ódio, não traz desamor. A esperança é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Um lindo trecho aí, 3 versículos que você podia aí se aprofundar e ver quão maravilhoso aí a gente pode extrair lições maravilhosas até de um livro chamado do Profeta Chorão. Até do Chorão a gente extrai lições maravilhosas para a nossa vida.